Fala galera, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Hoje, dia 30 de junho de 2025, começando a semana, segunda-feira. Agora aqui para nós são aí aproximadamente 9h49 da noite. Vamos começar rapidamente aqui pelas três principais bolsas, em vista de que nós não tivemos nenhum evento programado no calendário econômico norte-americano para o dia de hoje. No geral, pessoal, as três principais bolsas performaram no positivo. O S&P fechou com uma alta de 0,52, Dow Jones alta de 0,63 e a Nasdaq uma alta aí de 0,48. Rapidamente aqui, pessoal, nos mercados futuros lá nos Estados Unidos, praticamente aí todas as três bolsas operando no 0 a 0 e vindo para o Bitcoin, carro-chefe do mercado cripto. No diário, pessoal, vindo de forma contrária e as três principais bolsas, teve um recuo de aproximadamente 1%. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado 107.347 dólares. Beleza, então vamos analisar o que rolou após a última análise. Se eu não me engano, pessoal, acho que foi na sexta-feira, dia 27, é isso mesmo. E quais são as perspectivas aí para a movimentação do preço até o final do dia de hoje, pela madrugada até a nova análise de amanhã, na terça-feira aí já começando um novo mês, é o mês de julho. Beleza? Então, pessoal, basicamente nós estávamos, vamos reduzir o tempo gráfico aqui, estava basicamente nessa proximidade aqui, né, pessoal? A gente encontrava com um preço próximo aqui dos 107 mil. E a gente analisou basicamente aí algumas evidências que estavam, favorecendo a busca pelo nosso objetivo, que era a banda, né, pessoal, da nossa resistência, né, a banda superior do canal que estamos utilizando aqui como referência, né, um canal descendente com topos descendentes e fundos também. Então, naquela ocasião, a gente identificou, pessoal, o preço trabalhando acima da média. Tínhamos a prevalência de volume comprador superando aí os vendedores. Fizemos análise em relação ao volume do diário, né? Tínhamos aí o volume do dia 25, pessoal, na quarta-feira, sobressaindo o volume de venda na quinta. Ou seja, tínhamos, boas condicionantes, evidências favorecendo, a busca aqui pela nossa região, a nossa zona de patrulha. Evidentemente, né, era um ponto na qual sabíamos que poderia haver uma eventual retração, até pela questão, né, pessoal, o posicionamento de lotes que foi evidenciado no livro de ofertas. Nós até almejamos, né, uma grande possibilidade dos compradores reagirem com maior ímpeto já na sexta-feira, né, pessoal? Estávamos aguardando a abertura do mercado lá nos Estados Unidos, 10h30 da manhã. Acabou vindo bastante simbólico o volume, né? A gente fez uma análise um pouco mais micro, né, em relação à estrutura de preço. Identificamos, né, que tínhamos aí uma estrutura com fundos descendentes, topos também, então era primordial, né, os compradores operarem aí de forma protagonista, né, justamente para que não caracterizasse, né, esse padrão e evidentemente, né, ocorresse a quebra para que pudéssemos buscar aqui a região da nossa resistência. Então o mercado basicamente ficou bastante lateralizado aí na sexta-feira, porém, né, pessoal, a gente identificou o fechamento dos demais candlesticks acima da média, então tínhamos aí, né, um potencial gigantesco, né, de alcançar o nosso alvo, que era a proximidade, né, do 109 e com um certo otimismo além daquilo que era esperado, né, até mesmo próximo aí dos 110 mil dólares. Então, pessoal, quando a gente percebe, né,
pela linha do tempo, vai tornando aí a descendência um pouco mais apertada e no domingo, né, tivemos aproximação aí do preço pela região dos 108.800 e posteriormente, né, já iniciou aí a recusa de preço, dando ênfase à estrutura macro aqui, pessoal, do canal, né, fazendo alusão lógica dos topos descendentes e, evidentemente, estamos, né, novamente próximo aqui de um ponto de decisão. Então, pessoal, qual que é o cenário, né, daqui em diante? O que que a gente pode esperar do Bitcoin? A gente percebe, pessoal, que já temos aí, né, o preço trabalhando abaixo da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Então, tecnicamente, não é uma boa sinalização. Quando a gente analisa o diário, a gente percebe que o volume vendedor de hoje já sobressaiu o volume de compra do dia de ontem. A gente sabe que volume acaba induzindo tendência. Outro ponto negativo, pessoal, nós basicamente estamos, né, à proximidade de uma resistência. Ou seja, a gente tem um cenário bastante desafiador para os compradores. Eu acredito que amanhã também deverá ser o dia D, um dia bastante importante, né? Principalmente para quem está almejando aí a busca por níveis superiores, né? Ou até mesmo pela proximidade do topo histórico. Porque, pessoal, se a gente não tem um rompimento aqui desta resistência, né, com confirmação, vem recusa de preço e a gente vai buscar níveis inferiores, tá? Isso aqui princípio e fundamento básico do mercado. Isso aqui é para qualquer ativo plotado no gráfico de velas. Então, a gente precisa, né, de um certo ímpeto, certo protagonismo por parte dos compradores, tá? De preferência já para amanhã. Por quê? Se eu tenho, pessoal, novamente, né, uma tentativa dos compradores, evidentemente, de buscar a proximidade da resistência, né? E aí eu reduzo o tempo gráfico, né? Ou até mesmo analiso, né, candlesticks, né, de forma unitária, né, sequencial, procure figuras, né, mais comuns e, evidentemente, nós não tenhamos, né, o rompimento, fica complicado, né, a gente almejar, pelo menos por enquanto, né, uma guinada do preço aí buscando a proximidade do topo histórico. Então, seria importante, viu, pessoal, que os compradores, né, de fato, consigam, né, trazer aí um bom volume, né, uma movimentação em blocos ao ponto de conseguir romper, tá? Esse ponto. Agora, se eu tenho, né, baixa adesão por parte desses institucionais compradores, né? Pode até permanecer no dia de amanhã a prevalência de volume comprador, mas um volume simbólico, pessoal, inclusive inferior, tá? Ao que foi o volume de venda no dia de hoje, fica difícil. É praticamente um prato cheio para os compradores começarem, né, a agredir o preço, a, né, vender a mercado e buscar níveis inferiores, tá? Então, basicamente, a gente está próximo de um ponto de decisão. A gente vai precisar, né, de um grande protagonismo por parte destes compradores. A gente precisa confirmar o rompimento dessa região, fazendo alusão à banda do canal superior, pessoal. Caso contrário, é recusa de preço e a gente vai, infelizmente, né, buscar níveis inferiores. E é óbvio, né? Acontecendo retrações em determinados níveis de preço abaixo, mas, né, a estrutura macro, né, acaba sendo delineada aí para quem sabe a gente buscar, né, proximidade aí dos 101.000, né, e sendo mais pessimista, até mesmo a banda inferior aqui do canal, desse suporte diagonal. Beleza, pessoal, acho que basicamente esse é o cenário, a gente precisa acompanhar as próximas horas. Amanhã acho que um dia bastante importante, né? Um dia D. Acho que os compradores eles, né, vão precisar mostrar serviço, né? Colocar o dinheiro na mesa, né? Justamente para que possamos, né,
quebrar essa condição, porque justamente sem o acionamento deste gatilho, pessoal, é batata. O mercado vai devolver, né, os vendedores irão atuar em blocos e a gente vai buscar níveis inferiores, tá? E inclusive procurando aí esses níveis, né, que foram citados aí anteriormente, tá? Outro ponto que é fundamental compartilhar com vocês, pessoal, são os níveis em que poderá haver aí retrações por parte dos compradores e evidentemente, né, não tendo esse ímpeto, né, ou simplesmente a desistência por parte desses compradores. Então a gente tem talvez aí uma possibilidade, né, de reação, né, ou até mesmo um pullback próximo aqui da região dos 100 mil, pessoal. A gente basicamente faz alusão ao nível de preço da média de 20 períodos no diário, tá? Assim como temos no mesmo nível a abertura, o fechamento e a máxima desses 3 dias. Então a gente pode sim ter aqui uma eventual retração por parte dos compradores, e é óbvio, né, que a gente vai analisar o comportamento do volume, né, o que teremos aqui de formação de candlestick, né? Na ausência de volume comprador, pessoal, ou candlestick com padrão de força, a gente poderá buscar níveis inferiores, talvez uma retração na mínima aqui do dia 24, na terça-feira, na proximidade aí dos 104.700, evidentemente também na ausência de volume comprador, né, de forma simbólica, sem candlestick com padrão de força, a gente vai buscar níveis inferiores e aí, pessoal, abre caminho talvez, né, para uma movimentação um pouco mais verticalizada e aí a gente tem a região próxima do 101 e sendo mais pessimista a proximidade, né, pessoal? Quem sabe aí na região dos 97, 96, enfim, vai depender muito, né, da velocidade em que o Bitcoin irá atuar nos próximos dias, mas basicamente esses são os pontos, né, que você deverá acompanhar e estar ciente aí destas possibilidades. Beleza, pessoal? Acho que basicamente é isso. Hoje a análise mais simplória, né? Um briefing do que está rolando aqui, o que a gente precisa de fato aí para almejar a busca pelo topo histórico novamente. Temos um big desafio, né? A batata quente volta para a mão dos compradores. Tivemos aí o encontro do nosso objetivo, que era, né, pelo menos tocar aqui na banda superior do canal, a nossa resistência diagonal. Acabou acontecendo um pouquinho mais tarde daquilo que a gente, né, queria, almejava, mas é o que eu sempre friso, nem sempre a gente tem tudo aquilo que almejamos, mas, né, felizmente tivemos esse encontro e vai fazendo mais sentido dentro daquilo que vem sendo compartilhado aqui com vocês quase que diariamente. Então acho que é isso no gráfico, todos de olho aos níveis que foram compartilhados, né? Temos aí algumas condições que foram impostas e vamos ver se os compradores terão, né, de fato, o ímpeto, né, pessoal, essa responsabilidade que foi concedida a eles, né? Se teremos, né, aí um movimento verticalizado ao ponto, né, de confirmação de rompimento com pelo menos 2 candlesticks fechando acima, né, e um pelo menos caracterizando aí um padrão de força. Eu particularmente acho bastante difícil, né? É uma paulada e tanto, pessoal. A gente, inclusive, tem bastante lote posicionado aí na proximidade da resistência, mas o mercado é dinâmico, temos influência das ETFs, né, operando lá nos Estados Unidos, então acaba adentrando bastante volume. Então, basicamente, está tudo em aberto e você, obviamente, tem que estar plugado na tela, acompanhando esses pontos, justamente porque são decisões, são gatilhos que podem mudar aí o destino do preço e, evidentemente, trazendo grandes oportunidades. Beleza, pessoal? Acho que basicamente no gráfico é isso, né? A gente vai manter aí as marcações, né? A estrutura com poucas alterações e vamos ver como é que os compradores irão
reagir diante, né, desses empecilhos que foram coletados aqui na análise de hoje. Beleza? Vamos dar uma olhada no livro aqui, pessoal. Ver como é que a gente encontra os lotes. Então, pessoal, na região dos 108.500, a gente já vê, né, uma leve acumulação, quase 8 milhões de dólares. Então, basicamente, está fazendo alusão aqui, pessoal, à abertura e fechamento desses 2 dias, tá? E aí já vem para a proximidade aqui do 109 e a gente encontra os mesmos lotes da análise anterior, pessoal, quase 13,6 milhões de dólares posicionados, ou seja, nós não conseguimos eliminar nem parcialmente, né, esses lotes que estavam aqui na região do 109, tivemos aproximação aí dos 108.800, então evidentemente é outro ponto negativo, porque ainda permanece aqui os lotes na região dos 109, então fortalece, né, ainda mais esta questão da resistência aqui presente. Já na região dos 110, pessoal, nem se fala, né, são quase 30 milhões e meio de dólares, né, a serem vendidos a este nível, né? 110 mil dólares é muito dinheiro também, pessoal. Então, evidentemente, para a gente almejar a região dos 110, acredito que o primeiro ponto seria o rompimento aqui da resistência com a confirmação. Acho que sem isso a gente pode esquecer a região dos 110, tá? Vamos fazer um passo de cada vez e, evidentemente, acho que acima aqui não vem ao caso para este momento, tá? Já que pelo lado, pessoal, dos compradores, a gente tem uma leve acumulação próxima ao preço a mercado, que é bastante natural. Região de 106 mil, pessoal. Olha só que interessante, a gente tem quase 9,3 milhões de dólares posicionados, o que reforça a nossa tese que, em caso de desistência por parte dos compradores, poderemos ter sim uma retração na região dos 106, evidentemente por se tratar da, do encontro da média, né, de 20 períodos no diário, a abertura, o fechamento e a máxima desses 3 dias. Então, acaba fazendo mais sentido ainda, pessoal, o ponto que foi passado aqui para vocês. E mais abaixo a gente tem um livro totalmente pulverizado, que também não é um bom sinal, né, pessoal? A gente sempre reforça que é muito interessante quando há acumulação de lotes aqui pelo lado dos compradores, porque traz um certo termômetro, né, do que o sentimento, né, do ativo está passando. Então a gente tem aí um livro bem diluído, né, somente lá na região dos 100 mil a gente encontra aí quase 10 milhões de dólares posicionados, né? E aí estamos bem lá para baixo, praticamente. Então acho que é isso, pessoal. Livro analisado, o gráfico também, o cenário foi destrinchado aqui para vocês, né? As possibilidades, o que né, nós temos aí de condição, possibilidades, os níveis, né, que você deverá estar atento. E é isso, vamos todos acompanhar juntamente. A gente retorna amanhã, né, justamente para analisar aquilo que aconteceu e tentar, obviamente, antecipar aí possíveis movimentações aqui no Bitcoin. Fechado? Então, pessoal, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui no canal, seja pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo TikTok, pelo X, pelo Quai. É muito importante seu engajamento. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda o algoritmo dessas plataformas, né, a lançarem o conteúdo para mais pessoas. E é isso. Eu desejo aí para você uma excelente semana, né, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã.